Esses aqui são os livros que eu queria indicar para vocês. Esses dois aqui, se eu não me engano, eles têm em e-book na Amazon. Então, não sei quem tem Kindle no celular. Pode baixar o aplicativo do Kindle no celular. Quando você baixa o WhatsApp, você baixa lá, Kindle. Aí, quando você vai entrar dentro da loja, você vai ter esses dois aqui para comprar mais barato. Mas, se eu não me engano, um deles está até de graça lá. Você consegue até de graça. É bem legal para você estudar no celular com um Kindlezinho, fica bem organizado. Quais são esses livros? Introdução à Teologia Sistemática, do Millard Erickson. Esse livro aqui é muito bom. Tá? Aqui não é nenhum... Os dois são nível de introdução, tá? Os dois primeiros aqui. E o Teologia Cristã, do Franklin Ferreira. Ambos são livros de introdução à teologia sistemática, não são livros exaustivos. Aí já quem quer se aprofundar, eu quero me aprofundar, esse último livro aqui, Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira também. Tá? Esse livro aqui, ele é bem parrudo, se não me engano, são mais de 600 páginas. Tá? Mas vale a pena ter, mas com forma de consulta, não precisa estudar ele todo, mas forma de consulta. Soteriologia, quero ver alguma coisa ali. Você vai lá e tem um livro, né, com uma forma mais aprofundada. Eu quero investir em um livro de teologia sistemática. Qual dos três você achou compra? Compra esse terceiro. Ele é mais aprofundado, você vai poder usar ele por mais tempo. Vale a pena. Esses dois aqui estão esse aqui está 70, esse aqui está na página 40, esse aqui é 150. Então, mas é um livro de mais de 600 páginas. É um senhor livro. Mas vale a pena. Não, eu vi o site do preço na Amazon. Esse aqui é só físico, não tem um livro digital. Algumas coisas dessa aqui, assim, eu tenho em PDF, eu posso estar disponibilizando, mas nem todo mundo tem paciência de ler PDF. Né? Eu só leio PDF. Né? Eu tinha muitos livros, mas quando eu fui a Portugal, eu doei todos os meus livros. Doei todos. Aí eu voltei e fiquei sem livro. Tenho pouquíssimos agora. Mas eu tenho muitos eles ainda em PDF. Tá ok? Então, indicações. Depois eu vou deixar lá também essas fotinhas aqui. Essa apresentação de slide vai estar também no nosso site. Então, quais são os tipos de teologia? Primeiramente, teologia. Esse aqui é uma recapitulação. Sei que vocês já viram isso, tanto para o Pedro, tanto comigo. Mas é importante a gente recapitular. A teologia em si é o estudo de Deus, da revelação e da obra. Mas o estudo de Deus em quê? Qual é a base para estudar Deus? Filosofia? Kardecismo? Não. A base da teologia, nossa teologia cristã, são as Escrituras. A teologia bíblica, ela estuda a crença nos tempos bíblicos, igual eu falei. Ela é fonte primária para a teologia sistemática, mas ela vai estudar o que foi nos tempos bíblicos, qual é a interpretação doutrinária do tempo bíblico. A teologia histórica, ela não é a história da igreja, é a história da teologia dentro da história da igreja. Por exemplo, nos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que sucederam os apóstolos. Tá? Vários homens, até o quarto século é considerado pai da igreja. Né? Agostinho é considerado um pai da igreja. Inácio, tem um monte. Orígenes. Qual era o pensamento teológico deles? Dos pais da igreja. Que sucederam os apóstolos. Isso é estudado em teologia histórica. A teologia histórica a gente não vai ver aqui diretamente no curso. A gente não vai ter uma matéria de teologia histórica. A gente vai ver um pouco de teologia histórica dentro de teologia sistemática. Teologia filosófica. A teologia filosófica ela é mais usada em apologética. Debate. Vai debater com um ateu. Um cristão, quando vai debater com um ateu, é tudo no campo filosófico. Nada no campo da fé. É filosofia. Já vamos debater filosofia. Então, a teologia filosófica, ela vai buscar lidar com os assuntos extra-bíblicos. Um exemplo. Soberania de Deus e responsabilidade do homem. A Bíblia não faz questão nenhuma de conciliar isso. De como Deus pode ser soberano, governar o mundo, e o homem ser responsável nas suas atitudes. A Bíblia diz que Deus é soberano e ela diz que o homem é responsável. Como as duas se conciliam, a Bíblia não explica. Isso é estudado por qual área? Pela teologia filosófica. Por exemplo, um dos principais teólogos filosóficos hoje é o William Lane Craig. Ele debate muito, está sempre debatendo em universidades aí grandes, estava na Irlanda agora debatendo, com ateus, tudo no campo da filosofia. Ele usa
né, um sistema chamado de molinismo para tentar explicar, né, a origem do mal. Então, como é que Deus é todo poderoso e o mal surgiu? Se Deus é bom, por que existe o mal? É nesse tipo de debate que vai ter, que a Bíblia não fala e é estudado no campo filosófico. Porque a gente aceita essas coisas, a gente estuda teologia, que é uma teologia espiritual, uma teologia com fé. A gente não desassocia teologia da fé, a teologia da espiritualidade. Tá? Então tem coisas que você fala, não, mas isso não é lógico. Claro que não é lógico, é a fé. A fé é o fim fundamento das coisas que não se vê. Então se você não vai ver, você vai ter que acreditar. E assim também é na teologia espiritual. Muitas coisas nós vamos crer. Né? Só que não é uma crença sem fundamento nenhum. Ela tem um fundamento, ela tem uma explicação. Existe um texto bíblico por trás dela dando respaldo. E a teologia sistemática? Ela é uma organização das doutrinas específicas, considerando os aspectos bíblicos, históricos e filosóficos. Tá? Então, dentro da teologia sistemática, ela é feita considerando todos esses aspectos. Por isso que é importante a gente estudar a teologia sistemática. E a última, a teologia prática, em assuntos com a vida e missão da igreja, que foi aquele campo que a gente passou, que a gente vai ter evangelismo, missão, como a relevância da igreja no seu bairro, como a igreja vai impactar. Isso é teologia prática, a gente estuda isso também. A gente não vai fazer um evangelismo de uma forma qualquer, existe um preparo por trás disso, existe uma estratégia por trás disso. Então, eu escuto um podcast de teologia chamado BTcast, Bibotalkcast. É bem interessante, é só sobre teologia. Mas eles são assim numa linguagem bem jovem. Aí eles estavam falando, hoje eu escutei um falando sobre garibous, que é uns meninos que tem em Burkina Faso. Lá as famílias, eles têm, os maridos têm 4, 5 esposas, mas são muito pobres. Aí tem 4, 5 filhos com cada esposa. Aí o pessoal do Islã vai e pega esses meninos, né, oferece doutrinação islâmica para esses meninos e pede para levar eles. Os pais deixam, porque tem um monte de filho, um monte de mulher, um monte de cabeça, deixa levar a criança embora. Só que como é que funciona essa doutrinação? De 7 às 9 da manhã, eles estudam o Corão. Depois vão mendigar o dia inteiro. Eles precisam pagar pelo seu estudo, precisam pagar pelo seu sustento, tudo eles têm que eles mendigar. Eles ficam com uma latinha vermelha pendurada no peito, pedindo esmola. Não tem onde dormir, ficam tudo num lugar assim, dormem em céu aberto, vai de chuva. Esses meninos, assim, existe isso lá em Burkina Faso. Aí ele estava falando como é que eles fazem para mandar missionários para esse lugar. Então eu estava escutando um podcast de um missionário que atua nesse campo. Todo esse preparo que ele teve, tudo isso ele estudou na parte do campo de teologia prática. Não foi simplesmente o coração dele ficou chamado lá e foi. Não. Ele teve primeiro 2 anos de imersão na Bolívia, trabalhando com indígenas, depois foi para um outro lugar. Teve todo um tempo num seminário sentado, estudando, para poder chegar lá e entender como vai desenvolver aquela missão lá. A mesma coisa somos nós aqui no nome de igreja. Porque às vezes a gente não está conseguindo ser tão efetivo no evangelismo, em pequenos grupos, em assuntos do dia a dia da igreja, na escola dominical vazia, porque a gente não está tendo um preparo para fazer isso. Tá? Então, a teologia prática ela vem para suprir isso. Então, vamos começar a entrar dentro das doutrinas em si da teologia sistemática. Lembrando que algumas dessas doutrinas a gente vai ver de forma mais aprofundada. A doutrina da Bíblia, a gente não vai ver ela de forma mais aprofundada. A gente vai ver ela aqui. A gente vai ver alguma coisa em introdução à Bíblia, mas de forma aprofundada, não. O que é a doutrina da Bíblia ou bibliologia? Na bibliologia, a parte da teologia sistemática estuda a revelação de Deus. Só que, assim, por ser doutrina da Bíblia, a gente acha que ela vai estar só na Bíblia. Não. Ela vai além do texto bíblico e foca na revelação de Deus de forma geral. Por exemplo, a revelação natural. Como a Bíblia fala da revelação natural, a doutrina da Bíblia também engloba isso. A revelação de Deus na natureza. Quais são os campos que a doutrina da Bíblia ela vai estudar? Primeiro, a revelação de Deus. Como Deus se revela ao homem. Como Deus se revelou ao homem no Velho Testamento. Como Deus se revela no Novo Testamento. E às vezes, quando a gente começa a estudar a revelação de Deus, a gente toma às vezes alguns choques, né? Muitas pessoas acham que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo, porque a forma que ele fazia lá parece que não é a mesma do Novo.
mas na verdade é a mesma do Novo. Quando a gente estudar, a gente vai ver isso, porque Deus ele é imutável, Deus não muda. Só que a gente precisa entender como funciona a revelação de Deus para entender como Deus age. Claro que a gente não vai entender perfeitamente, né? Insondáveis são os caminhos do Senhor, lá em Romanos 11. Mas o que Deus se permitiu revelar, a gente precisa conhecer. A natureza da palavra de Deus estudado também na doutrina da Bíblia, e os desvios da doutrina. Tá? Quando aquilo é desviado da doutrina. O que é um desvio da doutrina? Por exemplo, salvação por obras. Salvação por obras é um desvio da doutrina. Muitos teólogos se desviaram para isso. A gente tem o catolicismo romano que ele tem duas formas de salvação. A fé em Jesus e as boas obras. Se você não tem boas obras, você não é salvo. Então Jesus ele não é suficiente. O ladrão da cruz na Igreja Católica não poderia ser salvo, porque ele não teve que obra que ele fez boa. Não fez obra nenhuma. Simplesmente, né, ele só se arrependeu ali, diante do Salvador. Então, a salvação por obras, ou a salvação pela reencarnação, né? O Espiritismo. O Espiritismo é muito bonito, porque eles fazem um monte de boas obras. Mas eles estão fazendo isso simplesmente para conseguir uma nova vida melhor, porque a redenção no Espiritismo é através da reencarnação. Eu preciso me tornar alguém melhor. Então para eu ser alguém melhor, eu faço boas obras. E assim eu vou ser um ser cada vez melhor. A Bíblia vai dizer em Romanos 5, se eu não me engano, agora não lembro agora, que a boa obra fora da fé é pecado. Diz que tudo que é fora da fé é pecado. Não sei se é Romanos ou é fé. Depois eu pego a referência e mando para vocês no grupo. O que Paulo está falando? Ele vai falando assim, um come assim, o outro come assado, um bebe, o outro não bebe, não faz isso aqui. Fora da fé, tudo é pecado. Então não existe boa obra fora da fé. Fora de Cristo, fora de Jesus, não há nada bom. A gente acha que é bom. Quando o Espírito está lá fazendo uma boa obra para aquela criança com fome, dando comida, não é boa obra diante de Deus. Diante de Deus, isso é o quê? Trapo de imundície. Isaías diz que as nossas boas obras de justiça diante de Deus são trapos de imundície. Por quê? Deus olha a boa obra em si? Ele olha o quê? O coração. E quando ele olha o coração do homem é horrível. Eu estava até brincando ali com o final metodista domingo, tem dois amigos que estão com a gente aqui no seminário que são da metodista. Aí cantaram aquela música, né? Eu sou, a Bíblia diz que eu sou. Eu não vou cantar porque não, né? Já sabe que eu canto muito, então não vou dar show aqui. Aí eu estava até brincando com eles, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Miserável pecador. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que eu tenho? Nada a oferecer a Deus. Porque para Deus tem que responder o que você está falando. Se você faz boa obra para ser salvo, o teu coração pode não ter nada a ver com aquilo, mas eu só estou fazendo para ser salvo. Tem uma intenção por trás. Aí Jesus vem ligar para isso mais profundamente. Se o teu coração não estiver focado nessa boa obra, como o Tiago fala muito disso, né? Não adianta nada, porque a boa obra. É que a boa obra, ela só é boa obra se ela estiver junto com a fé. Ela só é boa obra se estiver acompanhado da fé em Cristo, da fé graciosa que Jesus concede. Né? Finalizando a música. E no final a música fala, eu posso fazer aquilo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O que a Bíblia diz que a gente pode fazer? Sem mim, nada podeis fazer, né? Jesus fala isso. Então, na verdade, a Bíblia nos coloca numa posição de miseráveis mesmo. O que é um homem sem Deus? Tinha uma musiquinha antiga que eu escutava, seu Jair Pires, uma folha seca caída no chão. Lembra? Muito antiga, né? Mas essas músicas antigas, a gente perdeu essas músicas que são verdades. E agora a gente quer ouvir música que massageia o nosso ego. Que não são bíblicas. Gente, eu estou com um sério problema. Vou até confessar com vocês. Eu não consigo mais cantar música que o homem está no centro. Não dá. Sabe, se eu venho na igreja, eu venho para louvar o Senhor. Então ele é soberano, eu preciso colocar o Senhor no lugar dele de glória e me colocar no meu lugar. Cantar a música. Eu não consigo cantar música que é para mim dentro da igreja, porque eu vim louvar o Senhor. Tem música, se você for pegar a letra... Exalta o homem. Mas se você for olhar, a Bíblia também fala que, vamos supor, a Bíblia também tem Jesus, eu sou mais que vencedor. Mas lê o contexto anterior.
Não, mas aí vamos. Não, sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos pegar isso e trazer para essa música. Claro, mas aí você está exaltando a Jesus que te tornou mais que vencedor, porque sem ele você não é nada. Só que tem, entendeu? Só que quando a gente pega o contexto disso de Filipenses 4,13, que é esse versículo, Paulo estava preso. E Paulo estava falando de tudo de ruim que ele passou. Olha, eu passei por isso, passei por aquilo, passei por aquilo outro. E em todas essas coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Em todas essas coisas que ele passou. Você pode contar, mas a pessoa tem que entender o contexto daquilo que está sendo explicado, o contexto que foi ministrado pela palavra. Hoje em dia ninguém quer saber de a pessoa sabe o que é bom. Exatamente. A igreja está cheia de heresias, de tanta heresia, todas essas coisas, a gente não percebe e a gente quer ver a atuação de Deus. Como é que a gente vai ver a atuação de Deus? Não tem, percebe? Então fica uma alma vazia. Porque assim, a gente hoje vive numa cultura muito humanista, muito que o homem no centro. Depois do iluminismo, ele falou assim, que, esqueci o nome do filósofo, foi Nietzsche, o Kant, falou que em 100 anos não existiriam mais Bíblias. Já se passaram mais de 100 anos e está aí, né? Palavra de Deus firme. Porque eles acreditavam que com o iluminismo ia colocar o homem no centro de tudo e ia matar Deus. Né? O Nietzsche é aquele coisa que diz que Deus morreu, né? O filósofo. Porque eles achavam que, e até então, antes do iluminismo, as pessoas sabiam exatamente quem elas eram e quem Deus era. Então Deus ele era realmente entronizado. E no culto cristão, o culto reformado, o culto que a reforma trouxe de volta, é um culto que exalta Deus. Então, a nossa exaltação, o nosso culto ele tem que ser para exaltar a Deus. A gente pode cantar essas músicas? Pode, não é pecado cantar essas músicas. Mas não no horário do culto. Escuta em casa, entendeu? Porque eu vim aqui para louvar ao Senhor. Culto de louvor e adoração. Se tentam destruir-me, zombar. A pessoa fica aquela, sabe? Prospera. Tudo sou eu. Volta para si. Né? Você tira o eu, né? Olha a diferença quando a gente canta uma música dessa, quando a gente canta Ele exaltado. Pô, a gente sente a igreja. Quando a gente vai, quando exalta Deus. Você vê, é sempre exaltando a Deus. É uma coisa tão bonita de deixar de lado. Foi coisa passada. E não é. Que são desvios de doutrina. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está falando de desvios de doutrina. E os desvios da doutrina, eles são sentidos no nossa liturgia. O que é a liturgia? A nossa forma de cultuar. Quando a gente passa, eles vão entrando, os desvios doutrinários vão entrando e a gente vai perdendo a essência. A essência da adoração, a essência do louvor. Tem dentro desses podcasts, depois se quiser também eu mando o link, um aplicativozinho para o celular também, você consegue ouvir esses podcasts. Melhor do que ouvir rádio. Tem um que fala de adoração, que é com aquele o cara que mais fez música de adoração aí, gente. Pessoal de música, como é que é o nome dele? Ademar de Campos. Com ele, com Ademar de Campos. Ele fala isso, do resgate das músicas de adoração. De entronização a Deus. Você tocava com 10 anos. Eu cresci ouvindo o Ademar de Campos. Quando eu tenho nos 10 seminários, receber o Ademar de Campos, na época, fazendo esses seminários, cada pessoa. Eu participei de um seminário de coordenados de louvor profético. Louvor profético, isso aí. Então, assim, falando sobre a música, hoje a gente vive um momento de música da igreja. Quando eu comecei, a gente cantava ele exaltado. Várias vezes, com a exaltação do Senhor. Hoje a exaltação é para quem está cantando. Ou para divulgar o nome de uma igreja. Ou para determinar a gente vem para o louvor trazer as nossas lamúrias, as nossas lamentações. Porque eu estou passando por isso, mas Deus vai te dar vitória. Mas não é assim. A gente canta as nossas tristezas. Só que a Bíblia nos ensina a louvar a Deus apesar das nossas tristezas. Sim, eu estou passando por isso, mas estou exaltado. A glória seja dada a ti, Senhor. Até a música que eu gosto de uma música nova aí, que é, e mesmo sendo o pó com tudo que há em mim,
Então, eu sou pó, mesmo sendo pó, eu vou te louvar, vou confessar com tudo que é em mim, com todo o meu ser. E aí, quando a gente coloca isso, eu não sou nada do louvor, eu não sou, mas é a percepção que a gente tem de quando esses louvores vêm, se sente que a igreja vai adorar o Senhor, porque essa é a adoração. E quando a gente perde isso, porque pode ter certeza que o problema foi isso aqui, ó, desvio da doutrina. Desvio da doutrina. Né? O que aconteceu com a musicalidade gospel foi exatamente isso. Né? O homem passou a ser o centro das atenções, então vamos falar do homem. Vamos falar do homem. E aí, a gente teve todo um movimento muito grande que o neopentecostalismo trouxe. Se você for, por exemplo, vamos pegar as músicas do Toque no Altar, mais antigas, teve aquele boom de promessas, dentro de um contexto neopentecostal, dentro de uma nova visão, de um desvio de doutrina que teve. Tem igreja, gente, tem igreja que fala que a gente não deve meditar muito na Bíblia porque a letra mata. Um total, a gente chama de uma coisa que é uma exegese, né? Não é uma exegese, é uma interpretação mesmo, uma coisa de um jegue falar um troço desse. Se a gente vive parte das Escrituras, na revelação de Deus nas Escrituras. Mas nem esse contexto, as pessoas ficaram tão espirituais, buscando tanta espiritualidade, só que uma espiritualidade de quem? Você conhece o Deus que você está buscando? Você sabe qual é a doutrina dele, como ele se apresenta? É por isso que eu me sinto vocacionado a trabalhar nessa linha, entendeu? Do resgate da doutrina, da palavra. Não que eu seja alguém melhor do que ninguém, pelo contrário, reconhecendo que eu não sou nada, que eu quero exaltar a Deus. Que eu quero que Deus seja exaltado através das nossas vidas, do nosso louvor, da nossa palavra, do nosso estudo. Sim, sim. Eu passei um estudo aqui da... Não, mas é importante sim. Não vai fazer um louvorzão, não sei o quê, não, sei lá, qualquer outra coisa, um congresso. Aí toca como você quiser, mas no louvor e adoração, no culto de domingo, gente, domingo é o dia do Senhor. Né? A gente passa a semana inteira sem ter um contato com Deus. Tem gente que nem ora. Aí vem domingo é o dia do Senhor. O Senhor falou, guarda o sábado. E a gente passou pro domingo, né, por causa da ressurreição, por ser o dia do nosso Senhor, Jesus Cristo ressuscitado. Então são 40, 50 minutos de louvor que a gente tem que louvar só Ele. Eu pedi com o Ademar, muito isso, como você fez, que você vê uma ferramenta boa para adoração, cante os salmos. Os salmos. Pega os salmos, canta lá, o Senhor me passou, canta nessa partilha, vai lá, olha com a maldição, sai para ele, pode observar, só tem ele, tem salmos. Os salmos era o inário de Israel, né? O inário de Israel era os salmos. Deus pegar e canta os salmos. Só que ninguém quer pagar o preço para poder escutar. Você fala em músicas antigas, eu toco em data de 1960. Então, porque eu ouvi meu pai cantar muito bons antigos, porque eu não tive escola de ordem na igreja, apesar de ser mais central. Eu era independência, que começou na minha casa. Então, o que eu escutava? Eu escutava esse arte cristão, esses livros de Ademar, Razar, Moda, esse pessoal todo. Então, eu não tinha jovem, eu aprendi muito na escola musical. Então, quem canta, quem vive esse momento, tem experiência que não se pode eu escutava J. Neto e Jair Filho. São muitas. Quando ela fala do homem nessas músicas, ela fala do homem naquilo que o homem é. Dependente total de Deus. Total. E é o que nós somos. A nossa dependência de Deus. Para o cristão, para a pessoa que nasceu de novo, viver é Cristo, morrer é lucro. A vida dele acabou. Está sepultada com Cristo. O novo nascimento é dizer que a nossa vida atual morreu em Cristo Jesus. E estamos vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Então a gente é Ele, passou a ser Ele. Então vamos voltar aqui. A revelação de Deus. A revelação é um ato amoroso de Deus. É necessário por conta da nossa finitude diante de um Deus infinito. Deus ele é infinito, o universo não cabe Deus. E nós somos finitos. Eu estava conversando com um amigo meu na internet sobre a questão de onipresença, onisciência.
Você vê que os meus amigos são tudo maluco, né? A gente conversa na internet de onipresença ou onisciência. Não pode ser normal. Aí, falando assim, cara, a gente tem coisas muito difíceis a gente entender. Eu falei assim, tu sabe? Por exemplo, eu tô falando contigo aí, tu tá no Facebook, tô falando pelo Messenger do Facebook. Como é que isso funciona? Wi-Fi, Facebook. A pessoa tá lá, não, você aonde? Tô falando com ela, o celular. Eu mando a mensagem, um vídeo, um áudio, vai no ar, chega no... Eu não tenho capacidade de entender isso, eu vou entender a mente de Deus? Pelo amor de Deus, a gente não tem condição. A gente quer debater com Deus, por isso de Romanos 9, Paulo fala, quem é tu, ó homens, para discutir com Deus? Mas Paulo faz uma série de argumentos ali no final e fala, quem é tu, ó homens, para discutir com Deus? Então a gente quer discutir com Deus, se a gente não entende nem aquilo que o homem faz. Como é que funciona o motor de um carro? E a explosão faz... Eu não sei. Meu, Wi-Fi, como é que... Ninguém vai me explicar isso, gente. O negócio vai pelo ar. Informação voando. Que isso, gente? Exatamente. Jesus falou também isso. Ele falou isso conversando com os fariseus. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele já existia, já era, porque ele é em si. Então a gente quer entender os mistérios de Deus, porque hoje a gente, com essa questão de conhecimento, o homem ele tem uma sede de conhecimento muito grande, Deus colocou isso em nós, a gente quer dominar as coisas. Então, na verdade, quando a gente quer, muitas pessoas querem conhecer a Deus para dizer que dominou a Deus. Eu vejo isso muito em teólogos mais novos, pessoas que estão formando em teologia, elas dizem, problema do mal. Não, o mal existe porque Deus criou. Pô, a pessoa já consegue saber que foi Deus que criou o mal. Se a Bíblia não fala isso, mas ela faz uma conjuntura lógica e na cabeça dela isso é o lógico. Então ela acha que ela tem a capacidade de dizer isso. Ela acha que ela consegue entender isso. A forma e os caminhos que Deus faz. Quando a gente estudar a doutrina de Deus, a gente vai ver isso. Uma teologia que seja centrada na palavra vai afirmar um negócio desse. Isso é blasfêmia. Deus não criou o mal. Mas Deus criou luz sem saber quem veio é Satanás. Sim. Então Deus criou o mal? Não. Mas em outro? Não sei. É mistério. A Bíblia fala dos mistérios de Deus. Aí a gente reduziu o mistério de Deus à revelação da língua estranha que aconteceu lá não sei aonde. É mistério. A gente reduziu o mistério. O mistério é isso. É entender como um Deus todo-poderoso, soberano, não é autor do mal, que ele é santo, santo, santo. Mas o pecado e o mal são realidades presentes, decretadas e permitidas por Deus. Dá problema, o problema do... Sabe o que dá? Eu poderia dar uma aula sobre o mal. E eu cheguei à conclusão que Deus criou o mal, segundo a Bíblia. Mas Deus não criou o mal. Não, ele criou o mal calamidade, juízo. Não é que ele criou, ele usa o mal como juízo. Isaías 55. Só que ali, o que Isaías fala? Deixa eu pegar o versículo. Eu crio a luz e crio as trevas. Crio a paz e crio o mal. Então, ele está falando de contraposições. Esse é o mal de juízo. Por exemplo, o mal que sucedeu sobre Judá. Nabucodonosor veio e conquista. Deus que trouxe. Só que o mal que nasce no coração do homem não foi Deus que criou. Tiago vai dizer que Deus ele é imutável e ele não se submete ao mal. Se alguém é tentado pela sua própria mente. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. A gente vai chegar a isso quando a gente está da doutrina de Deus, a gente vai ver isso aí pontual. Deus não criou o mal. Aquele sentimento que entrou, porque onde começou o mal? Começou em cima do céu. Tá certo? O pensamento. Então, se começou em cima, começou com quem? Com Lúcifer. Poxa, mas se Lúcifer teve um sentimento de ser maior do que Deus, ou de roubar a adoração de Deus. Poxa, mas quem criou o sentimento? Foi Lúcifer? Por si próprio? Eu não acredito que não. Veio de alguém. Só que eu estudando, cheguei à conclusão que Deus não cria robô. Deus criou os anjos como ele, com sentimento.
não tinha voltado para o jardim do Éden, ó, aqui a árvore que vai, vocês vão conhecer o que é o bem e o que é o mal. A conclusão é, Deus criou o mal por ser mal? Não, Deus é bom. E ele misericórdia para sempre, ele vai ser sempre. Só que Deus, eu acredito que Deus colocou esse sentimento no homem para que o homem faça uma escolha. Se você quer, os anjos tinham livre-arbítrio. Anjos tinham. Tinham livre-arbítrio. Por que ele tinha livre-arbítrio para escolher o que é bom ou não? Tá certo? Só que a diferença é o mal relacionado ao pecado é o moral do homem. E com Deus, não. Com Deus, ele criou para que o homem faça uma escolha. Você imagina bem se Deus tivesse feito todo mundo bonzinho certinho. Tu acha que Deus ia ser digno de adoração? Não, porque não é da escolha. Hoje, você pega por quê? Você escolhe pecar. Tem pessoas que premeditam a pecar. Não, a gente pega o tempo todo. O pecado é inerente ao homem. Uma opção. Não, por exemplo. Aí eu estudar os textos bíblicos, o texto bíblico me deu base para isso. Não, só que esse mal de Isaías, nem o. Isso é só o hipercalvinismo que vai dizer que esse mal quer dizer que Deus criou o mal. Nem o calvinismo mesmo vai dizer isso. Esse mal, ele é exegeticamente mostrado que é o mal circunstancial, o mal juízo. É o mal moral. Não é o mal moral. O mal moral, ele só nasce no coração das criaturas. Porque Deus criou criaturas responsáveis. Existe responsabilidade. Criados inicialmente com livre-arbítrio, agora não mais. Quando a gente estudar a doutrina do homem, a gente vai ver que o homem não possui mais livre-arbítrio. Para dizer que o homem possui livre-arbítrio, é dizer que ele pode voltar para Deus por si só. E o homem, ele não volta para Deus por si só. Ele só volta para Deus se Deus o resgatar. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para resgatar. Só que a gente vai estudar esses conceitos todos, porque se abrir esse conceito, vai ver que vai dar um monte de música. Mas então a gente vai ver esses conceitos, podem ficar tranquilos. E vocês vão ver que claramente, biblicamente, é a revelação bíblica. Vamos conseguir conciliar todos esses conceitos logicamente? Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente não consegue fazer uma conciliação, porque o nosso pensamento ele é formado com base grega, base romana, que tudo tem que ser conciliável. Para o judeu, isso não é. Para o judeu, isso não precisa ser conciliado. O judeu sabe muito bem que Deus ele é justo, que ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e ele mandou ir lá e conquistar tudo e matar as criancinhas. Na cabeça do judeu, isso funciona tranquilo, porque ele entende a sua responsabilidade e ele entende a soberania de Deus. Só que nós queremos... Quando Jesus foi lá e matar todas as crianças e tal, eu consegui assimilar bem essa parte de que ele estava protegendo aquelas crianças. Sim. Porque se aquelas crianças crescessem naquele meio, ele ia se corromper e tal. Então, tipo assim, é um mistério. Aí, o que a gente vai, quando a gente vai chegar aqui, vamos avançar que eu vou falar. O que a gente se apega? Aos atributos de Deus, aquilo que a Bíblia diz de quem Deus é. Se eu acredito que Deus ele é bom e justo, tudo que ele faz, ele fez com bondade e justiça. Porque nós estamos limitados no espaço-tempo. Deus ele está fora do espaço-tempo, ele está na eternidade. Então, só Deus na sua eternidade, Paulo diz que ao único Deus sábio seja toda a glória, ao único Deus sábio, sabedoria de Deus que ela é muito infinita, muito maior que a nossa, nos constrange a sabedoria de Deus, ela nos humilha, sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Realmente, Deus sabe o que faz. Só que, por exemplo, a questão do mal. O mal só existe a partir de um decreto de Deus. Só que o que é decretar? Às vezes a gente acha que decretar que Deus falou assim, vai lá, mal. Não. Ele decretou permitir o mal a partir da criação de criaturas responsáveis. Mas não foi aqui. Foi originalmente lá, mas aqui foi criado teve a influência, mas o que foi criado aqui... Posso ler 3 textos? Pode. Vamos ver assim, olha só. Gênesis 3:5 diz assim, porque Deus sabe que no dia que Deus primeiros se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus. Isso aí é a tentação do enganador. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí, olha só, Colossenses capítulo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tá certo? Colossenses capítulo 1, verso 16.
pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, ou para ele. Aí, a conclusão, o mal moral está relacionado a Deus. O mal moral, o pecado está atribuído ao diabo. Então, a minha conclusão foi essa. Aí, quando eu cheguei lá em Isaías 45, eu sou o Senhor, eu não há outro fora de mim, onde eu chego. Daí ele criou a luz, as trevas, passa o mal. Cria o mal, eu sou Deus que passa todas as coisas. Sim. Então, a partir desse texto, eu consegui chegar à conclusão que ele criou, sim, mas para a escolha ao ser humano, a escolher o bem ou o mal. É porque acontece. O que é a definição do mal? Existe um conceito chamado de ontológico. Ontológico é uma coisa que, para existir, ela precisa ser criada. Para existir. O mal, para existir, ele não precisa ser criado. Quando ele fala assim, ó, Deus sabe que vocês vão conhecer o mal. O que é o mal conhecido por Adão e Eva? A desobediência. E surgiu aonde ela? No coração do homem. Não. Eles só ouviram a voz do diabo, mas eles não foram obrigados pelo diabo a comer a fruta. Foram induzidos. Eles tinham as duas palavras. Mas então o mal existia. Não, o diabo pecou antes no céu. Jesus fala que ele era perfeito até que se achou iniquidade. Ele era até que se achou. Então, você achou nele. Até que ele se achou que não há problema. Não, mas não foi assim uma coisa assim manipulada de Deus, entendeu? Não é que Deus falou assim, eu crio o mal como eu criei o sol. O mal, ele não é uma coisa. Ele não é uma coisa que precisa ser criada. Ele é uma ausência da bondade. Ele é uma ausência da presença de Deus. Por exemplo, o que é o frio? A maior comparação é a ausência de calor. Então, o afastamento da palavra e da revelação de Deus, que foi o que Adão e Eva fizeram, a mesma coisa, a gente não sabe. De anjos, a gente vai até onde a Bíblia fala. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que até que se achou. Mas não fala qual era a revelação que tinha sobre os anjos. Só que, olha só, até a gente entender a justiça de Deus. Deus, ele confirmou nos anjos a sua decisão. Ele confirmou, os anjos, não existe redenção para os anjos. O ódio dos anjos dos demônios contra os homens é exatamente isso. Porque vocês acham que os anjos que caíram, eles não queriam retornar para Deus, no coração deles, se eles pudessem voltar? Claro que eles queriam. Olha a situação dos demônios hoje. Só que Deus confirmou. Entende teologicamente que Deus confirmou. Não, mas Deus podia fazer a mesma coisa com a gente. Ué, por que não? Mas Deus fez isso. Não, Deus não fez isso. Não, sim. Só que o plano de Deus, ele não extinguiu. Ele manteve a humanidade. Só que essa integridade de Noé, ela ainda não era total. Não era, porque logo em seguida ele peca. Não fez. Não teve a extinção da humanidade. Porque nos anjos, os anjos que são anjos bons, eles são anjos bons, e quem é mau é mau. Eles foram confirmar a sua decisão, que nós vamos ter essa confirmação na glória. Não vai entender. Só que eu não posso afirmar que Deus criou o mal, porque a Bíblia diz que ele não pode ser tentado pelo mal. Não, mas que mal é esse? E a Bíblia fala que ele é o pai das luzes. Então, mas é o mal a partir da Satanás. Só que o ponto é esse. Ele decretou permitir o mal. Decretou permitir, para que nós tivéssemos responsabilidade. Uma coisa, vamos dar um exemplo de, sei lá, ele decreta que, eu como Deus decreto que ele vai fazer uma roupa e vai deixar a roupa ali. A roupa que ele fez, quem fez foi ele. E o Adão e a Eva vestiram aquela roupa. Mas aí não vai andando, esse é o problema. Tá, porque eles fizeram isso livremente. Então, mas alguém persuadiu. Não, mas eles persuadiram. Por que o pecado é tão grave diante de Deus? Porque se pensar nessa... Qual o perigo disso? O perigo disso é tirar a responsabilidade do homem.
Não. Aí não. Mas é onde chega. Se Deus é o autor do mal e não havia opção contrária para Adão e para Eva, então Deus fez eles pecar, e não é isso. Não, Deus fez eles pecar. Eles são seres responsáveis. Deus criou o homem. Exatamente. Deus criou o homem. Deus, quando a gente diz, se você entende que Deus criou o mal na questão da permissão, tudo bem, mas eu não vou dizer que o mal saiu de Deus. Porque não é maldade. Porque Tiago 1 diz que ele é o pai das luzes, dele só vem coisas boas. De Deus só vem coisas boas. Quer ver? Vamos chegar aqui, ó. Revelação 38. Então Deus, ele como sendo um ser amoroso, ele se revela a nós para a gente poder entender ele, essa revelação é através do amor, porque senão a gente não consegue entender a Deus. Há dois tipos de revelação. A revelação geral, que é que está em Romanos 1, que a gente leu aqui, falando que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque o que se pode conhecer de Deus eles conhecem, mesmo assim o rejeitaram, não colocando em forma de animais. Salmo 19, 1 também fala isso, sobre a revelação de Deus, Deus que criou todas as coisas, a natureza, fala da sua glória. Todos os seres humanos recebem esta revelação. Tá? Só que aí tem um porém. Essa revelação, ela torna o homem indesculpável, porque ela mostra para o homem que Deus existe. Só que essa revelação ela não é suficiente para salvar o homem. Essa revelação não traz o homem a Deus. Ela nos ajuda, depois da conversão, a gente começa a contemplar a Deus. Mas antes da nossa conversão, a gente não contempla a Deus pela sua obra criada. Tá? Só através da... Romanos 10, 14, 17 fala sobre essa que é a revelação geral. Ela não é uma revelação salvífica. Só através da revelação especial... que há salvação. No Antigo Testamento, Deus se revelou por intermédio dos profetas. Assim diz o Senhor. Era o Senhor mesmo falando. Tá? E no Novo Testamento, ele enviou a si mesmo através de Jesus Cristo, né, o seu Filho, que é o resplendor da sua glória e expressa a imagem do seu ser. Hebreus 1:3 é a referência disso aqui. Então, Jesus ele revelou o Pai completamente e perfeitamente. Tá? Eu tenho a minha avaliação teológica de muitos também, que nós nunca vamos ver a Deus, porque Deus é Espírito. O que pode se revelar de Deus vai ser sempre revelado na pessoa do Filho. O Apocalipse 21 fala que o tabernáculo de Deus veio, ele dá referência que era o alfa, o ômega, o princípio e o fim, tive morto, mas ressurgi, vai dando referências de que é o próprio Cordeiro, o próprio Filho. Então, sempre vai estar conosco, a revelação, a forma que a gente enxerga, é o Filho. Até conversando com um amigo aí também, ele falou que a visão dele é a mesma. Quando Deus passa, através para Moisés olha por trás assim, passando entre a... Esqueci o nome do negócio. Como é que é o nome? Não é da sarça não, depois, a revelação depois que ele pede para ver. Deus passa para a fenda. Passa através da fenda, Moisés vê. Ali ele viu a Trindade. Em que sentido? Ele viu a glória do Pai. Deus, ele é glória. Não tem lugar no universo que caiba a Deus. A glória de Deus. Viu o Filho, que o Filho é a manifestação de Deus, o verbo de Deus. Tudo é feito através do Filho. Nada foi feito sem ele. Na presença física. E o Espírito Santo, estando ali internamente no Filho. Então, a palavra de Deus hoje, ela é completa nas Escrituras. Tá? Nós tínhamos os profetas, Jesus revelou completamente, e hoje a palavra de Deus ela é completa nas Escrituras. Nenhuma palavra que seja contrária à Escritura pode ser considerada como palavra de Deus. A palavra de Deus são as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. E esta é a revelação que salva o homem. Romanos 10, 14, que foi que eu deixei lá uma indicação para ler, que foi do artigozinho que eu escrevi sobre o Evangelho e o poder de Deus para salvar. Não, porque não tem. Deus Pai não está limitado. A gente vai chegar na doutrina de Deus sobre isso. Ele não tem limitado a um corpo. Ele é glória, é espírito, poder, majestade. Mas a gente vai chegar nisso. Oi? Eu creio que Deus vai estar conosco fisicamente
com o nosso rei. Quem é o nosso rei? Jesus. O Filho vai reinar. E ali vai estar também quem? O Pai e o Espírito. Eles são um. Tá? Na consumação dos tempos. Então, para a gente avançar aqui. A Bíblia ela é inspirada. Tudo que foi escrito nas Sagradas Escrituras foi escrito da forma que Deus quis em cada detalhe. A forma que está na Bíblia foi a forma que Deus quis. Na 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, não provém de ninguém. Não provém porque eu quis escrever assim. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O original desse inspirado aqui é como se fosse soprada. Toda a Escritura é falada pelo Espírito Santo. Então, nós aprendemos através dela, nós somos repreendidos através dela, corrigidos e instruídos através da Escritura. Aí, se a Bíblia é inspirada por Deus, ela também é, por consequência, inerrante. A Bíblia, quando corretamente interpretada, à luz do nível cultural, dos meios de comunicação desenvolvidos na época da escrita, e à luz dos propósitos para os quais foi dada, é completamente verdadeira em tudo que afirma. Vamos traduzir isso aqui que está lá na Teologia Sistemática do Erickson, na página 59, aquele livro que eu indiquei. Quando a Bíblia é corretamente interpretada, considerando todos esses fatores, quais fatores? Luz do nível cultural, meio de comunicação da época, o propósito para qual foi dado aquela escritura, ela é completamente verdadeira. A gente precisa considerar esses fatos. Podemos considerar a Bíblia como inerrante. Percebemos isso também. A inerrância ela é um resultado lógico da inspiração, porque se a Bíblia possui origem divina, e se Deus não pode errar, Deus não erra. Então a Bíblia não pode errar, porque ela é inspirada, soprada pelo Santo Espírito. Então vamos dar uma paradinha de 10 minutos? Pode ser? Vocês querem parar ou quer continuar? Quem quer parar, levanta a mão. Pode falar, gente, eu não fico triste não. Então 5 minutinhos para beber uma água, então a gente volta, tá? 10 para as 9 a gente volta. Essa visão também, deixa eu voltar aqui, gente, peraí. A gente tem essa visão também, achando que Jesus morreu, tipo assim, Jesus morreu, tá? Agora você vai ali... Não é assim não, gente. Deus, ele é governador do universo, do mundo. Você acha que Jesus ia vir? Olha o tamanho da loucura que é isso. Jesus veio e morre na cruz. Agora todo mundo pode escolher Jesus ou não. Jesus ia morrer, e Deus ia deixar Jesus morrer, o filho dele morrer, o sacrifício do próprio Deus que se esvaziou, Filipenses 2 fala isso. Deus que se esvazia morre na cruz para possibilitar algo. O homem burro do jeito que é. O ser humano é assim, gente. A gente escolhe tudo errado. A gente ia escolher errado de novo. Deus ia mandar o filho dele para possibilitar uma coisa que a gente poderia escolher errado. Seria possível, então, que ninguém fosse salvo, mesmo Jesus morrendo na cruz. Dá para pensar nisso? Ainda bem que foi o Espírito Santo. Exatamente. Se ele fosse o Espírito Santo. Não, a gente não tem livre-arbítrio porque a gente está escravo do pecado. O livre-arbítrio foi perdido na escravidão. Porque quando a gente fala assim, Deus, qual é a punição de Deus para o pecador? Afundar ele mais no pecado. O juízo dele é estar no pecado. Porque o homem ele é escravizado pelo pecado. Então, quanto mais preso ele está no pecado, mais o pecado influencia a vida dele e mais escravo ele é. Então, aquela falsa sensação de liberdade que o homem tem, não tem, ele é escravo. Isso é juízo de Deus. Está lá em Romanos 1. Mas aí, quando a gente for estudar a doutrina da eleição, a gente vai ver por que Deus elege um povo, gente. Ele é um ato de misericórdia dele. Só que quem são os eleitos de Deus? Qualquer um que crê. Esse que é o ponto. Só que a gente quer determinar quem são os eleitos. Quem não é, esse é salvo, esse não é. Não. Todo aquele que crê. Então o evangelho, ele chama todos. O meu ponto é o evangelho que salva a todo aquele que crê. Tem sede? Vem e bebe. Está cansado? Vem que ele vai te aliviar. É assim.
E todo aquele que vem, todo aquele que bebe, é um eleito. Ponto. João 3,16. Mas aí não basta crer. Mas não é crer no sentido de existir, é crer no sentido de confiança. Eu coloquei isso no artigo lá. No sentido de entrega, de confiar Ele. Não confio mais na força do meu braço, mas eu confio no Senhor. Mas deu uma perseverança. Isso. Aí a gente vai ver isso detalhadamente sobre teologia, a gente vai entender por que Deus elege. Porque se Ele não elegesse, Jesus ia morrer na cruz, e ninguém ia aceitar Ele como Salvador se a gente tivesse livre-arbítrio. Porque, de novo, gente, olha só, Deus passeava no jardim com Adão e com Eva. Quer mais presença de Deus do que essa? Eles tinham tudo, criados perfeitos, e eles escolheram o mal. Se a obra da cruz fosse para restaurar o livre-arbítrio do homem, que o homem pudesse novamente escolher a Deus, o homem vai escolher errado de novo, gente. É claro isso. A gente vê isso o tempo. Nós que somos regenerados, que criança de Jesus, ele é regenerado. Nós somos regenerados, ainda estamos sujeitos ao corpo do pecado, como Paulo fala. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer se eu faço, cadê o livre-arbítrio? Se o cara quer fazer uma coisa, mas ele faz a outra. Só que a gente age livre, não é a mesma coisa que livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é a possibilidade de agir contrário à sua natureza. A nossa natureza hoje ela é pecaminosa. Romanos 3 fala isso, o homem ele é pecaminoso o tempo todo, na sua origem. Em pecado me concebeu minha mãe. Desde o ventre já é concebido em pecado. Então, nossa natureza ela é pecaminosa. A gente consegue não pecar sem a graça de Deus? Não. A gente não tem livre-arbítrio. Já Adão e Eva, eles não tinham natureza pecaminosa. A natureza deles era boa. E eles conseguiam agir contrário à sua natureza. O que é agir contrário à sua natureza? Pecar. Então eles tinham livre-arbítrio. Eles poderiam pecar. Se a natureza é boa, eles pecavam. Só que foi um caminho sem volta. Aí quem faz o caminho de volta? Jesus. Só que Jesus não fez um caminho, ele não traçou um caminho que nos leva só até a metade. O caminho é até o céu. João 6,44 diz que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não lhe conceder. E todo aquele que vem a Jesus, ele vai ressuscitar no último dia, é a garantia. É a garantia que o Espírito Santo nos leva à perseverança. Ah, mas tem gente que desvia. Tem. A gente falou sobre isso aqui. São aquelas as sementes que são jogadas no caminho, vêm as coisas e ela não frutifica. A semente só vai frutificar no solo bom. Existem os desvios. Porque aí é o ponto que Deus conhece e nós não. Aí é o ponto que entra na soberania de Deus. A gente não entra nisso. O nosso ponto é chamar o evangelho que chama todos. Todo mundo pode ser salvo? Se ouvir o atendimento do evangelho, pode. Mas por que todo mundo não vem? Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E ele é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Tem muita gente que pensa assim, eu posso me desviar, se for vontade de Deus ser salvo, você salvo não teria que me desviar ou não. Esse é o problema hoje. Mas esse pensamento mostra que ele nunca foi salvo. Gente que aceita Jesus assim, conhece esse texto, né? Acho que é a predestinação. Se for Jesus, beleza. Vou viver repetindo por aí. Aí, a gente está voltando. Porque existe também a responsabilidade. Né? Pedro fala assim, confirmai a vossa eleição. Se eu já sou eleito, por que eu preciso confirmar? Sim, precisa confirmar. Porque são os paradoxos bíblicos. Gente. A Bíblia não são as perseveranças, as categorias bíblicas. Só que na perseverança, a graça de Deus vai estar conosco. A gente precisa resistir até o sangue na luta contra o pecado. Pedro diz isso. Mas a gente pode fazer isso por si só? Não. A gente só faz porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então a gente faz por causa da graça dele. Mas a gente tem que pagar um preço. Da discussão por causa disso. Porque vai aquela lei de calvinista, isso, aquilo, porque a pessoa tem a ideia centrada que se eu sou salvo, eu sou salvo. Não, mas alguém que é salvo. Isso é verdade. Só que o salvo, ele vai andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele é salvo. Entendeu? Mas ele não é salvo. Entendeu? Aí assim, é aquela pessoa que está pisando
Que Hebreus 6 fala, está pisando no sangue de Jesus. Ela é falsa, é aquela semente que cresce e logo morre. Jesus fala, entendeu? Jesus fala sobre esse tipo de pessoa. Jesus fala do joio e do trigo. Joio e trigo são iguais aos nossos olhos. Mas ele fala que no dia ele vai ficar com o trigo e vai fazer o que com o joio? Vai queimar. O nosso ponto, igual Paulo fala, ele fala que nós devemos... o evangelho é tomado por força. Também tem um que ele fala que... Como é que é? Esqueci agora. Que nós devemos... não, ele fala de... isso aí Jesus fala nos evangelhos. Que ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem isso também, né? Por exemplo, mas eu esqueci agora o versículo. Daqui a pouco eu lembro. É um versículo que Paulo fala e dá o entendimento que somos nós, mas só somos nós porque é Deus que está fazendo. São paradoxos bíblicos. A Bíblia trabalha com um monte de coisa que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas loucas para confundir os sábios. Por exemplo, Jeremias fala que o vaso estava na mão do olheiro, mas o vaso estragou-se. Quem estragou o vaso? O vaso. Mas estava na mão de quem? De Deus. Mas foi o vaso que se estragou, na mão do olheiro. Então mostra a soberania de Deus sobre o vaso, mas o vaso que se estragou, ele está falando sobre Judá. Judá era esse vaso. E ele tem um poder para refazer. São paradoxos bíblicos. A Bíblia estuda de paradoxos. Os últimos serão os primeiros. Quem dá, recebe. É cheio. Quem perde, ganha. Então, assim, a Bíblia é paradoxal. O ensino bíblico. A eleição, ao meu ver, ela é paradoxal. Porque ele está eleito. Efésios 1 diz que Deus nos elegeu em Cristo desde a eternidade passada. Aí dá esse entendimento. Já é tudo feito, então, o que eu estou fazendo aqui? Não. Mas também fala que nós devemos confirmar a nossa eleição. A vocação que Deus nos chamou, nós devemos confirmar. Confirmar com o quê? Com a nossa entrega, com a nossa perseverança, com a nossa busca de Deus. Porque nós somos seres responsáveis. Então, se a gente for pensar logicamente, a gente vai se ferir. Qualquer um que busca Deus com lógica quebra a cara. Daniel 4 fala do relato de Nabucodonosor diante da grandeza de Deus. É um relato totalmente confuso. De um grande rei da época, diante da grandeza de Deus, ele fica totalmente confuso. Ele fala um monte de coisa que parece que não tem sentido nenhum. Mas ele se rende, no final ele fala da grandeza de Deus, que ele faz o que quiser com os moradores da terra, que ele se rende à soberania de Deus. Mas Deus, a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós devemos buscar realmente a visão do rio, né? As águas vão ficando mais profundas. Paulo fala isso. Paulo fala que foi tornado loucura para os que não creem, para os incrédulos, mas poder de Deus para os que creem. E às vezes a gente quer ser igual Romanos 9. A gente quer ser o vaso que quer questionar Deus que ele está sendo injusto. Aí ele não é injusto. Se ele fez com justiça, porque ele é onisciente, ele é o criador de todas as coisas, toda justiça habita nele. Então, a gente conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Você conhece o Deus que você professa? Quem conhece a Deus não se escandaliza. Quem não conhece a Deus, porque não servia a Deus. Meu Deus, isso é injustiça. Não, mas você não conhecia Deus, você conhecia então um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é um Deus que atende às nossas expectativas. Aquilo que a gente espera. E o Deus da Bíblia não é. O Paul Washer costuma falar que todas as maiores igrejas que ele for, se ele for falar da verdade que ele é Deus, 90% da igreja vai embora. 10% vai ficar, 90% vai se embora. Não, esse não sirva esse Deus aí não. Mas é o Deus da Bíblia. Tá, vamos não tem necessidade de fazer Deus o que a gente quer que seja. Não, mas Deus não pode fazer isso. Por que ele não pode? A gente quer botar Deus no caixinho de sapato, determinar Deus aqui, porque Deus pode ser o que quiser. Se ele quiser bem, se ele quiser ser nosso, se ele quiser bem. Para a gente, ó. Por exemplo, o Charles Spurgeon falava que as pessoas que questionam, né, Deus eleger as pessoas, que Deus é injusto fazer isso, que imaginam os anjos, então. Os anjos, gente, os anjos são seres criados por Deus. Deus não deu segunda chance para eles, não.
Vocês têm noção disso? Não tem caminho de volta. Eles vão para o lago do fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para eles. Eles sabendo, tendo a consciência agora disso. Ou vocês acham que eles não pensam? Vocês acham que eles são seres irracionais? Não, ele não deu escolha nenhuma para os anjos. Foi antes. Foi antes. Deus confirmou a escolha deles de uma vez só. Então, assim, Deus, ele fala, imagina os anjos, então, que Deus é injusto com a gente. E eles não falam isso. Eles sabem que Deus fez isso com justiça. Deus foi justo com eles. É justo de Deus. Tá? Se ele não quisesse ter mandado Jesus, ele chega, mandar um meteoro e acabar com tudo. Seria justíssimo. Era justo de Deus mandar todos nós, do meu filho, a pessoa mais velha aqui, para o inferno. É justo. Porque nós pecamos contra ele. Fazemos isso todos os dias. A gente peca todo dia contra Deus. Isso é justiça de Deus. Então, aí que a gente vai entender, eu falei sobre o evangelho lá na pregação, lá no coisa, vai entender por que Jesus morreu. Para fazer a justiça de Deus. Porque Deus não pode abrir mão do seu atributo de justiça. A gente vai chegar aqui nisso. Então, a doutrina de Deus, né, a teologia propriamente dita, né, ou teontologia também, fala sobre a doutrina de Deus. Né, toda a base da nossa fé é firmada na doutrina da Bíblia, da inerrância da Bíblia como a revelação de Deus e na doutrina de Deus. Peraí, eu me perdi todo aqui. Vocês fazem sair do assunto, ó, deixa perdido. Pronto, atributos de Deus. Então, quais são os atributos de Deus? A gente vai entender aqui. Atributos de Deus são as qualidades de Deus que o constituem o que ele é. São as características da sua natureza, aquilo que faz Deus ser Deus. A distinção, a gente vai ver a distinção entre atividade de Deus, e atributos de Deus. A atividade, Deus pode fazer ou não, que ele continua sendo Deus. O atributo, ele não abre mão do seu atributo, porque se ele abrir mão desse atributo, ele deixa de ser Deus. Deus pode todas as coisas? Pode, menos se negar. Não vai se negar. Ele é Deus. Isso é um absurdo. É um absurdo filosófico achar que Deus pode negar aquilo que ele é. Não tem como. São divididos em comunicados e incomunicados. Quem usa essa linguagem aqui é o Franklin Ferreira, naquela última teologia sistemática. E assim, uma mais didática é a divisão entre atributos de grandeza e atributos de bondade. Quais são os atributos da grandeza de Deus? Primeiro, a espiritualidade. Deus é espírito. João 4,24 fala isso. Ele não está limitado a um corpo. Jesus fala que ninguém viu a Deus porque Deus ele é espírito, ele não está limitado. A personalidade. Deus ele possui um intelecto, Deus pensa, Deus é racional, possui emoções e vontade própria. Tá? Existem versículos de Salmo, principalmente, que fala que Deus ele chega a odiar o pecado e o pecador. Às vezes a gente acha que Deus não odeia o pecador, mas ele tem, quando o pecado acontece, o ódio de Deus está sobre aquilo ali. Só que o que é o ódio de Deus? É o nosso ódio? Não é, gente. A gente não pode levar o nosso sentimento para com Deus. Quando a Bíblia fala dos sentimentos de Deus, é uma forma da gente entender, tentar expressar para a gente. Mas em Deus é muito maior isso. Não é um ódio assim de raiva, tô com raiva dele, quero matar. Não é esse sentido. É para a gente tentar entender um pouquinho disso. Porque é quase que um atributo incomunicável isso. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? É difícil da gente entender isso. Então a Bíblia vai usar algumas linguagens que tentam expressar atributos de Deus para que a gente possa entender. Por exemplo, as mãos de Deus. Deus tem mão? Não. As mãos de Deus estão estendidas. Mas a gente entende então que Deus está predisposto a abençoar. Nesse sentido. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. O olho de Deus está aqui? Não está, mas ele está. O que quer dizer isso? Não. Multiforme graça é como Deus se revela, por exemplo. Um canta, o outro tem um dom. A graça de Deus, a sua forma da graça de Deus, entendeu? A graça a gente chama também de como graça comum, a graça que
rege todo mundo, quando alguém está cantando alguma coisa, a graça de Deus está ali. A graça de Deus sobre... As formas que... várias formas, é. Não existe um padrão. Deus só, a graça de Deus é só isso. Não, ela é multiforme. Mas essa questão que eu estava falando a linguagem, principalmente do Velho Testamento, é uma linguagem para que aquele povo pudesse entender. Então vai falar de ódio, vai falar de ira, vai falar de amor, vai falar de cuidado, de menino dos olhos, o bichinho de Jacó. Vai falar de uma linguagem que eles eram entendível para aquele povo, para aquela cultura, para poder expressar o atributo de Deus. Vida. Deus, ele é autoexistente, não é criado por ninguém. Deus, ele é. Quando ele fala eu sou, quer dizer que ele é e ponto. Não precisa de nada. João 5,26 fala disso. Onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus está na macumba? E aí? Tá? Ele está na macumba, mas não quer dizer que ele aprova a macumba. Entendeu? Essa é a diferença. Por exemplo, Deus está no inferno? Sim. O inferno é o local da ira de Deus. Deus, ele é onipresente. Está em todos os lugares ao todo tempo. Aí, isso, é a relação ao Espírito Santo, depende do Espírito Santo. Que é a questão da força na perseverança. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas, tudo. Ainda a palavra não me chegou à boca, que tu já conhece, Senhor, som do coração. Todos os meus dias estão contados diante de ti. Deus sabe todas as coisas. Onipotência, Deus é todo poderoso. Jeremias 32:17 fala sobre isso. Depois eu vou pedir para vocês verem as referências, que vai ficar bem claro, tá? A gente não vai ler tudo aqui, a gente vai ler aqui agora para a gente ganhar tempo. Soberania, Deus está no controle de todas as coisas. Daniel 4:35 fala disso. Deus, por exemplo, fala assim, e o futuro? O futuro está aqui, está na mão de Deus. A gente canta essa música, o futuro está na mão do nosso Senhor que vive está. Se o nosso futuro não estivesse na mão de Deus, que garantia a gente teria de alguma coisa? Fosse o futuro do obra do acaso. Do acaso. O Kleber Lucas canta isso na igreja dele, né? O acaso vai me proteger. Canta a música do Titãs no meio do culto da igreja dele. O acaso vai proteger. Não, quem me protege é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus forte nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem o controle de todas as coisas na mão dele. Ele é soberano. A imutabilidade. Deus, ele é constante. Deus não muda. Eu botei um versículo indicado aqui, da apresentação que eu peguei, mas são vários, gente. A imutabilidade de Deus, então, Deus, ele não muda. É uma sombra, é uma variação de mudança em Deus. E os atributos da bondade de Deus, que são mais comunicáveis, mais entendidos pela gente. Atributos da sua bondade. Santidade, Deus, ele é separado completamente do pecado e é absolutamente puro. Tiago 1,3 vai falar disso. A justiça, todas as ações de Deus são corretas, sem acepção de pessoas. Tá? Na sua justiça, Deus não faz acepção de ninguém, gente. Tudo que ele faz com justiça. Então, por isso que eu me pego. A pessoa fala assim, Deus é injusto. Eu falo, não, Deus é justo. Porque a Bíblia diz que ele é justo. E eu acredito que Deus é justo. Então, se Deus quiser agora mandar um raio e nos queimar aqui agora, ele fez com justiça. Porque eu conheço quem é meu Deus. Só ler Jó. Só ler Jó. Por que o diabo fez a farsa na vida de Jó? Porque Deus quis. O diabo não podia ir até a vida de Jó se Deus não falasse assim, vai. Deus falou, vai. Toque em tudo, menos na vida dele. Então, quem lê o livro de Jó, é interessante. Algumas pessoas que eu estou discutindo hoje em dia fazem uma confusão danada quando eu estou falando disso, mas a minha esposa entende isso muito bem, porque ela estudou muito o livro de Jó, no momento triste da vida dela, que ela passou por muita dificuldade. Ela leu muito Jó, então ela se identificou muito com Jó, e quem estuda o livro de Jó vê isso. Né? Jó chegou a isso. No final, Jó fala, antes eu conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de verdade, porque ele viu que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, Deus não estava com ele, Deus foi soberano. Nada aconteceu ali sem que Deus quisesse. Eu acho até que isso foi uma forma dele, tudo isso que ele fez com ele lá, foi uma forma também dele ensinar a Jó que você ainda tem alguma coisa para ver, ainda tem alguma coisa para mostrar para Jó, para ensinar para Jó. Claro. E ele usou
o próprio inimigo, ele achando que está fazendo uma coisa, usou o inimigo para ajudar Jó, não ele achou que tirou ele. Deus fez tudo aquilo ali com justiça. Quem foi humilhado ali? O diabo foi humilhado. Quem foi glorificado? Deus foi glorificado. Tudo aponta para Cristo, para a glória de Deus. Então, assim, até a irmã está falando assim, estão proibindo isso, estão proibindo aquilo, né? O Islã está crescendo. Na minha visão, o Islã, ele é a armadilha armadilha não, é o braço do anticristo. Tá? O pessoal do Islã, eles odeiam os cristãos e os judeus, que vão ser alvo da grande tribulação. Quem é o alvo da grande tribulação? A igreja e os judeus. Quem o Islã odeia? A igreja e os judeus. O que o Islã atualmente? Dominando a Europa, África, tudo quanto é canto, chegou no Brasil, estão dominando. Dominando. E se eles ainda nos matarem? Se eles matarem nossos filhos? E se eles tomarem as nossas igrejas? Glória a Deus. Porque o nosso Deus é soberano e Ele reina. Ele reina. Eles podem roubar tudo nosso. Podem fazer maldade, podem... Olha, gente, milhões de cristãos estão morrendo. Estima-se que hoje 250 milhões de pessoas não podem professar a sua fé. Já a maior perseguição contra a igreja já está de pé, e só aumentando no meio islã. Eles têm... A irmã falou, não pode falar sobre Jesus. O que mais tem é país que não pode nem citar Jesus. Nem falar isso, tu é morto. Pode ser com a Bíblia, tu é morto. E essas pessoas morrem, elas não negam. Como é que elas fazem isso? Por que elas fazem isso? Uma total entrega a Deus. Elas realmente morreram para si. E agora pertencem a Cristo. Eu não sei se hoje eu faria isso. Mas eu tenho orado a Deus para que eu tenha a minha vida sim. Uma vida de entrega a Deus. Minha vida é tua, Senhor. Porque aí a gente não vai sofrer mais com ansiedade. A gente não vai mais se abalar com as coisas. Sabe por quê? Porque Deus reina. Eu vou estar ansioso por quê? Por que eu estou com medo do futuro? Por que eu estou com medo do dia de amanhã? Por que eu tenho medo da morte? Se até a morte ele venceu. A soberania de Deus, que muita gente usa para o lado mal, não, mas Deus é ruim, Deus é injusto. Não, eu uso para me sustentar, para me dar confiança. A soberania de Deus, ela me guarda. Para a gente caminhar aqui para o fim. Deus, então, tudo ele faz com justiça, ele faz com integridade. Deus, ele é a verdade, e ele fala e pratica somente a verdade. Deus, ele é amor, né? Deus busca o maior bem das pessoas que ele ama. Romanos fala isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, 29 fala sobre a questão da eleição, a predestinação, da glorificação. Então, Deus, ele ama a graça de Deus. Deus distribui favor àqueles que não merecem. Quem merece a graça de Deus? Ninguém. O que é graça? Favor imerecido. É favor imerecido. A gente não merece a graça de Deus. Então, quando alguém aceita Jesus, pode ter certeza que Jesus já aceitou aquela pessoa primeiro. No coração, o Espírito Santo já tocou. Porque se alguém é salvo pelo meu esforço como pregador, vai ser perdido da mesma forma. Se alguém é salvo pelo homem, vai ser perdido pelo homem. Se alguém é salvo por Deus, Jesus fala que ninguém arranca as ovelhas de sua mão. Ninguém. Paulo fala, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem? O quê? Mas isso a gente tem que ser alcançado e salvo pelo Senhor verdadeiramente. A gente precisa ouvir o chamado do Evangelho. Qual o problema hoje? O problema de hoje. O Evangelho, muitos lugares que tem sido pregado, não é o Evangelho que escandaliza. O Evangelho politicamente correto. A gente vive na época do politicamente correto. É o Evangelho que abraça todo mundo, toca a sua vida, seu barco. O Evangelho te confronta. O Evangelho não é a mensagem que Deus te ama. O Evangelho é a mensagem de arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O arrependimento nos leva ao reino de Deus. E aí a gente recebe o favor imerecido de Deus, a graça. A graça de Deus vem até nós. A misericórdia de Deus. Deus, ele não dispensa o juízo merecido pelo homem pecador. Tito 3,5 fala isso. Deus, ele já poderia, ele é longânimo, a longanimidade de Deus, sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos.
A gente lê isso e pensa, o que é isso, cara? Misericórdia já causando ser consumido. É porque se Deus não fosse misericordioso, nós já não estaríamos mais aqui. Se nós estamos, porque Ele é longânimo e misericórdia. Deus ele tem paciência, ele tem misericórdia, ele deixa. Aí a gente vê as coisas acontecendo no mundo, né? O principal argumento do ateísmo é esse, o problema do mal, né? Se Deus é bom, então por que existe o mal? E se Deus é todo poderoso, por que ele não acaba com o mal? Porque ele é longânimo, ele é misericordioso também, ele deixa. Ele vai deixando. Mas um dia ele vai fazer a sua justiça. A justiça de Deus ela vai ser feita. Vai ser cumprida plenamente. Né? Quando tiver... A justiça de Deus ela foi na cruz do Calvário, em Cristo, mas ela ainda vai ser lançada, a sua ira ainda vai ser lançada sobre a terra. Na grande tribulação, a gente fala da perseguição do anticristo contra a igreja e contra os judeus. Existe a perseguição, a tribulação, e tem os cálices da ira de Deus. Os cálices da ira de Deus não são derramados sobre a igreja. Deus não vai derramar a ira sobre o seu povo. Mas o resto dos homens vão sentir a ira de Deus. Lê Apocalipse. Apocalipse fala da ira de Deus. Os cálices da ira de Deus são derramados sobre os homens, sobre os 10 reis que se juntaram para lutar contra Deus. A ira de Deus, ela vai ser derramada. Por que ainda não foi? Porque Deus ele é misericordioso. Essa questão é só a gente analisar como foi, né? As 10 pragas que estiveram no Egito. Cada uma das pragas, elas humilhavam um deus do Egito, os egípcios. Era quebrado um deus, e cada uma dessas pragas, elas atingiam os judeus, os hebreus? Não. Elas atingiam quem? O Egito. O Egito, a saída do Egito, ela é um protótipo, em miniatura do que vai ser a grande tribulação. A grande tribulação que vai ser em escala global, vai ser como foi aquilo lá. O povo ele era morto, era perseguido, era escravizado, o anticristo, na figura do faraó, vamos colocar o faraó como anticristo, matava os hebreus, fazia tudo com eles. Mas quando a ira de Deus vinha, ela vinha sobre os hebreus, sobre os egípcios. Eu posso dizer, então, na minha visão, isso que está acontecendo agora, a crise política, a corrupção, o que está acontecendo? Você pode dizer que é uma parte da grande tribulação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O pastor Paulo Júnior também fala muito isso, da defesa do Evangelho, fala que nós já estamos vendo a grande tribulação. O que falta para, de fato, assim, começou a tribulação? Levantar o anticristo. A outra coisa que a gente sempre aprendeu. A igreja vai ser arrebatada, aí vai ter uma outra forma de salvação, Jesus vai vir, vai levar um arrebatamento secreto, depois vai ter uma confusão, uns 3 tipos de arrebatamento. Não vai ser isso. A Bíblia a Bíblia é muito clara que vai se manifestar o fim da perdição. O anticristo ele vai perseguir a igreja. Se Deus vai tirar a igreja, vai perseguir quem? Qual o sentido? A igreja foi arrebatada, agora o anticristo vai perseguir os judeus somente? Estados em que não. É a grande tribulação. Perseguir todo aquele que proclama o nome do Senhor. Fala sobre isso, a perseverança. Eu acredito que a nossa geração, a gente quando vê, se a gente for, se o anticristo não se manifestar antes de Jesus não arrebatar, a gente chegar até a escatologia, acredito que a gente chega, tem um tempo aí. Mas a grande tribulação, toda vez foi assim. Toda vez. O povo ficava no meio lá, gente, da tribulação. Deus vinha, tirava. A igreja primitiva, ela também foi parte do Apocalipse, né? Já aconteceu para a igreja primitiva, né? Ele tem coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. Jesus, quando está falando em Mateus 24 do seu chamado sermão escatológico de Jesus, ele fala, tá vendo esse templo aqui? Ele começa assim com os discípulos, vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos perguntam, quando isso vai acontecer e quando será o dia da tua vinda? Aí Jesus começa a explicar, eles fazem 2 perguntas. Aquela primeira parte que Jesus fala já aconteceu. No ano 70, quando Roma invadiu, quando o imperador quis colocar a sua imagem dentro do templo. Então, parte do Apocalipse já aconteceu. Outra parte ainda vai acontecer. E lembrando que o Apocalipse ele foi escrito para quem? Para aquelas pessoas que estavam ali sendo perseguidas. Então, elas conseguiam identificar naquela mensagem quem era quem naquela figura. Só que Jesus já voltou? Segunda vinda? Não. Então, ele não se concluiu totalmente. Ainda há coisas a acontecerem. E aí a gente vai entrar naquele período de grande tribulação que Jesus fala. E aí vamos ser salvos pela graça, como sempre. Não vai existir salvação depois por obras.
Na verdade, o Espírito Santo não vai sair. Ele vai continuar com a igreja. Quando Jesus voltar, essa é uma das coisas que a pessoa fala, o Espírito Santo vai sair, a igreja vai sair, aí a terra vai ficar largada. Não. A igreja continua aqui. Perseguida, como está sendo perseguida já mundo afora, gente. Vai lá falar com o pessoal lá da igreja perseguida, ela fala assim, não, fica tranquilo, Jesus vai voltar antes da grande tribulação, eles vão rir na tua cara, porque as mulheres deles são estupradas, os filhos deles são levados escravos, eles são mortos tudo quanto é tipo, cabeça explodida, afogado, vê o filho morrer na frente para negar Jesus, e eles não negam. Então a tribulação já começou. Entendeu? Já começou. Eles estão sendo perseguidos lá, por amor ao meu nome, por amor ao nome de Jesus, citando a Bíblia. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Uma coisa que eu falei agora que eu cheguei no entendi. A igreja, quando for arrebatada, a igreja vai ser arrebatada no momento final. Jesus vai voltar uma única vez. Não existe duas voltas de Jesus. Ele volta. Não, mas a Bíblia diz que os mortos, Jesus. Não, isso é uma ordem. Os mortos, sim, os que já morreram. Sim. Isso é tudo um evento. Para decorar, vai ser vários eventos. Um evento. Existe uma segunda volta de Jesus. Vai só ser acontecimento, vai ter um evento. Jesus voltou, primeiro nós, depois a gente e tal. Isso. É um evento, exatamente. Esse ponto, Paulo está explicando como vai ser quem quer. Ele está dizendo que é isso, aí... Porque como é que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo vem o arrebatamento, a igreja leva, aquele de deixados para trás. Ah, meu Deus, a igreja foi arrebatada. Aí o mundo continua, todo mundo normal, né? Nada aconteceu. Aí depois eles voltam, não. Existe uma terceira vinda de Jesus. Não tem terceira vinda, gente. Existe segunda vinda. Todo olho verá. A questão que vai ser a consideração, porque vai ser o que vai ter o Deus, situações que vão acontecer, e vai ser salvo, porque o pessoal de Israel não vai ser salvo. Então, isso é pré-tribulacionismo, isso aí é dispensacionalismo. Tá? Eu não vejo base bíblica para isso, porque Deus nos chama de Israel, igreja. Deus diz que nós somos nação santa, povo eleito. Paulo fala que Israel foi endurecido e cortado e nós fomos colocados em seu lugar. Então, quem é Israel do Senhor agora? A igreja. Tem, os eleitos. Tem. Só que isso acontece. A gente ainda acha, tem muita gente que acha que lá Israel, a nação que tem hoje lá Israel, a nação que tem lá, é a mesma nação anterior. Não é a nação, a aliança de Deus agora é com judeus e gentios que creem em Jesus. O que antes... Isso, Jesus falou... qual é a acepção que Jesus não faz? Antes ele fazia, Deus fazia por um motivo. Existia uma legitimidade do inimigo ali. Era só para Israel. Só que depois, aquela visão de Pedro, gente, Atos fala isso o tempo todo. Atos é exatamente salvação para os gentios. A mensagem de Atos é essa. Pedro, então os animais impuros e comem. Não, eu não vou comer isso aí impuro. Não, Jesus falando para ele. Não chameis de impuro aquilo que eu purifiquei. Está falando de quem? Dos gentios. Então, quem é Israel agora? Antes eram judeus, agora são judeus e gentios. É o que Paulo fala em Romanos 9. Ele fala assim, que eu queria ser feito, ser deixado sair do corpo de Cristo por amor dos meus irmãos judeus que não estão aceitando a Jesus, que esse era o questionamento deles. O questionamento deles era o seguinte, como é que pode então Jesus ser o Messias se os judeus o rejeitam? Os judeus que se convertiam perguntavam isso. Aí Paulo fala, olha, por amor deles, eu queria me fazer, anátema, eu não queria estar ali. Mas aí ele vai começar a explicar a eleição. Romanos 9 fala, olha, a eleição é assim, Deus separou um povo lá em Abraão. Mas nem toda a descendência de Abraão era parte da aliança, porque Deus escolheu Isaac e rejeitou Ismael. Aí fala, mas você pode pensar, depois, ambos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, ainda não haviam feito nada os gêmeos, ainda não haviam feito nada, para que o propósito da eleição se cumprisse. Mas Deus amou Jacó e rejeitou Esaú, para que se cumprisse o propósito da eleição. Então, em Jacó foi chamada a sua descendência. Ele vai explicando isso. Aí ele fala que a eleição, que nem todos de Israel são Israel de Deus. Israel de Deus eram aqueles que eram realmente os eleitos do Senhor dentro de Israel. Nem todo que era Israel não era por causa da descendência sanguínea. Israel era descendência o quê? Espiritual. Quem recebia descendência espiritual.
Não era porque era israelita, judeu, estava salvo. Não era por sangue. É isso que ele fala em Romanos 9, quando ele vai explicando, porque a mensagem que ele tinha é o seguinte, o evangelho falhou. Falhou. Todos os profetas falavam de Jesus. Jesus já vinha libertar seu povo. Jesus já vinha salvar seu povo. Falavam do Messias. O Messias vai salvar seu povo. Isaías falou isso. Isso aqui falou isso. Todo mundo falou isso. Aí ele chega e o povo dele rejeita. Falhou. Não, ele vai explicar por que não falhou. Porque Deus elegeu. Elegeu entre judeus e gentios. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ele vai para Romanos 10, vai complementando isso. Então, Romanos 9, 10 e 11, ele vai falar sobre essa questão do evangelho. Ele falou, é verdade. Porque não se informar. Fala que realmente o Espírito Santo será tirado da terra. Não, ele não fala não se fala Espírito Santo, não fala o Espírito Santo, ele fala que aquilo que o detém. Aquele que o detém será tirado da terra. O que o detém? Eu, na minha visão, ainda vi alguns teólogos que eu acompanho e falam, não sei. Se é Deus, se é o poder de Deus, se é a graça de Deus, se é o Espírito Santo. O que o detém de se manifestar hoje? A presença do Espírito Santo. Não, onde fala isso? Não sentir a presença? Não, Jesus falou assim, Jesus falou assim, eu estarei convosco até o final dessas coisas. Sempre com os que creem. Não, mas quando Deus recolhe, é um ato final. É igual a gente já vai ter acabado já. É igual aquele ato que tem o sangue nos ombrais. O Espírito veio e acabou. O povo é liberto. É isso. A volta de Jesus ela é um ato único. Ele volta, destrói o mal, lançado lá, acabou. Então, os que ficaram já vai vir o juízo.